E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também você que nos ouve através dos 570 AM da Clube. Manhã de sexta-feira nós estamos hoje ao vivo, através de videoconferência, com a diretora de Ação Social aqui do nosso município, do Serviço de Ação Social do nosso município, a Débora Cornélio, que já está com a gente aqui dividindo tela, e a gente vai bater um papo com ela a respeito de algumas ações da ação social e também sobre alguns questionamentos que nós temos a fazer. Primeiramente, bom dia, Débora, um prazer falar com você. Bom dia, Diego Santos, bom dia, ouvintes aí da Rádio Clube. Vamos bater um papo então, dona Débora? Vamos sim, vamos bater um papo. Vamos lá, Débora, você falou que tinha algumas questões para explanar a respeito das ações da ação social. Se você quiser começar com essa explanação, depois a gente vai para o bate-papo, você fica à vontade, tá? Primeiro, esclarecer, assim, porque a população, ela não tem noção e não tem que ter mesmo esse conhecimento que muitos recursos que são destinados são específicos, né? Da assistência, da saúde, da educação. No caso do Covid, né, veio recursos para a saúde que são direcionados e gastos dentro da sua pasta, né, com as ações específicas da saúde. E ações, né, o dinheiro que veio para assistência social são realmente recursos de ações da assistência, que não vêm de encontro com a saúde, ou seja, eu não posso, mesmo porque a assistência também, pela portaria do nosso presidente, né, em 20 de março, ele colocou a assistência social como linha de frente, assim como a saúde. Né? Lógico que reordenando os serviços, tirando os grupos, os atendimentos presenciais das crianças dos serviços de convivência, as oficinas que fazíamos. Então, assim, eu falo que o Covid veio trazer para nós uma construção diária, porque cada dia sai uma normativa, cada dia é um momento, e como a gente disse lá naquela primeira reunião, né, do comitê, a gente vai ter que construir esse momento, né? E assim foi feito, lógico, sempre se pautando na lei, no que estava vindo, nas normativas. Então, dentro disso, o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, ele tem as suas políticas voltadas para o fortalecimento, o atendimento, né? A preservação do direito das pessoas, né? Diferente da saúde, que ela vai cuidar todo, né? A questão de saúde. Dentro disso, nós montamos um plano de contingência do Covid. Esse plano, ele foi publicado no Diário Oficial, né? Tá acesso para todo mundo ver, de 46 páginas, com todas as ações que a ação social decidiu, né, ali, estudando, chegando em consenso com as entidades, com as unidades, com os profissionais, com os técnicos. Isso foi passado por uma reunião do CMAS, que é o Conselho Municipal da Assistência, que regula a política pública nossa, né, da ação social, e foi aprovado, né, pelo CMAS também, e foi, inclusive, o nosso plano serviu como referência, né, das outras cidades da região, porque é um amplo, né, plano. A gente pensou, assim, em várias coisas. Lembrando que a assistência social, ela é dividida em proteção social básica, que daí eu vou ter CRAS, Espaço Amigo 1, Espaço Amigo 2, Criança Feliz, tá? Então, todas essas unidades, órgãos, trabalham a proteção social básica. E a proteção social especial, que vai ser o CREAS e todas as entidades de acolhimento, que vai englobar a média e alta complexidade. Então, assim, explicar isso é muito técnico, mas é necessário para as pessoas entenderem o porquê, né, das ações. Então, diante disso, muitos funcionários, a gente tomou como medida primeira, né, o decreto do presidente 927, que foi dar férias antecipadas para todos, que a gente pudesse, então aí eu fiz um layout aqui do nosso órgão e foi, né, mandando um pouco de férias, outro, para também não ficar desassistida, porque nós não paramos. Apesar de ter sido interrompidos os serviços, o atendimento, eles continuam, né, por telefone na primeira semana e depois presencial já, com todas as medidas de segurança, porque somos linha de frente.
né? A gente está ali, imagina, nesse tempo de vulnerabilidade, de, né, desemprego. Eu falo assim, a gente trabalha aqui, Diego, para as pessoas mais simples, que mais precisam. Então, eu falo assim, isso é uma meta de vida, sabe, minha, de prezar esse trabalho com qualidade, de não deixar a oferta para essa pessoa mais vulnerável, que mais precisa, né, de ser desatendido. Não, a gente tem que atender. Então, pensando nisso, muitos profissionais nossos foram para home office por ser do grupo de risco. E aí a gente montou um plano para que eles tivessem esse trabalho home office, essa condição de poder estar participando dos trabalhos, né? Então, de acordo com tudo isso, a gente elaborou esse plano e foi pensado até no próprio aceite da portaria 369, se vocês, isso deve estar no portal Transparência, a gente colocou tudo que ia ser, né? Que ia usar de serviço de terceiros. Isso chegamos a um consenso na reunião do CMS com a diretoria de ação social e cada representante, que é representante das entidades, né? De cada órgão. Então, não foi uma coisa que eu, da minha cabeça, vou fazer isso. Então, é tudo pautado e baseado, né? E respaldado na lei. Então, pensando, até a gente chegou em alguns consensos, o que a PAI vai precisar? O que a ação social, dentro dos seus órgãos, vai precisar para que esse trabalho continue? Para que esse usuário, aquela pessoa que mais precisa, seja atendido nesse momento tão difícil, né? E aí, então, a gente pautou e todas as ações, por exemplo, eu tenho um processo de compra aqui, quando eu vou fazer a solicitação, eu faço a solicitação, sempre a gente anexa os 3 orçamentos, né? Depois dos 3 orçamentos, a gente anexa onde que nós tiramos isso, do que está sendo feito, né? Qual é o artigo, o inciso, a gente grifa isso no processo, tá? A gente coloca a lei, coloca a justificativa, coloca os decretos. Então, assim, cada processinho de compra, né, por mais simples que seja, a gente, no mínimo, consta esses documentos, né, que estão com todas as ações. Então, assim, isso está muito claro, está no portal Transparência. Eu acho assim, é uma oportunidade que eu tenho, apesar de ter sido colocado a forma, né, quando você fala planos para pós-pago para celular, 345, esses planos foram para 3 telefones. Quando eu vou fazer um plano, eu não consigo fazer um plano para um mês. Eu tenho que fazer um plano para um ano, né? E esses planos, então, é para um ano. Então, dá 87,36 cada plano, né? Esse celular está para o CRAS, mas é proteção social básica. Foi um para uma técnica, um para outra. Nesses celulares, eles estão fazendo os grupos que a gente lá tem, Renda Cidadã, Ação Jovem, Talentos do Futuro. Então, aos pais que têm celular, eles ligam, porque tem que manter o vínculo. A gente não pode simplesmente parar. O vínculo dessa unidade, ela precisa estar com o seu usuário, mesmo porque se ela precisar, se a pessoa necessitar, ela vai até a unidade, né? Ela tem um profissional de referência, né? E os celulares também é para isso. É para os técnicos ter condições de executar esses trabalhos. São 3 celulares. Um foi para Criança Feliz, né? Como eu disse, a mesma coisa do plano. Um para uma técnica do CRAS e outra para outra, né? A outra estava de licença, está voltando agora. A gente vai ver como é que tá, se esses 2 celulares vai ser suficiente. Então, assim, dentro disso, quem não mudou, né? Eu aposto que com vocês aí, vocês também tiveram que investir em equipamentos, todos, até os pais em casa. Para você ter ideia, nas consultações que a gente faz de eletroeletrônicos, tem muitas empresas que não seguram o orçamento. Por quê? Está tendo muita demanda por conta dessa situação do Covid, que as famílias, as pessoas estão tendo que se adaptar, buscando os recursos tecnológicos para suprir esse momento, né? Aí, também, eu vou apontar cada item, aí depois vocês podem até me perguntar de forma, né, separada. Okay. O telefone sem fio, tá lá o valor, R$ 676. Nossa, que telefone é esse, né? Parece que é uma superfaturamento da compra.
Na verdade, são 4 telefones, no valor de R$ 169 cada, né, que foram necessários ser comprados até para a questão da individualização dos equipamentos, que antes eram usados de forma comunitária, e agora, né, realmente a gente preza para que cada um tenha o seu cantinho de trabalho, né. Das 3 impressoras, né, uma foi para o CRAS, outra foi para a PAI, e a outra que saiu, o empenho, a empresa que ganhou a cotação não segurou, a gente vai cancelar ele. Então, lá está aparecendo, sim, 3 impressoras, né? Mas por que as impressoras? Por que impressora nesse momento? O CRAS fez um folder, né? Depois a gente pode até mandar todos esses, e também está nessa prestação de conta que a gente está fazendo Covid online e física. Ele fez um manualzinho de cuidados, né? De como os usuários vão lavar a mão, usar máscara, né? Que são coisas que você fala, nossa, mas está tão saturado. Depende, não. Nosso público é o público, como eu disse, é o mais vulnerável. É aquele que não tem tanto acesso à informação, né? É aquele que não tem tanto assim, discernimento de entender, talvez, como que está sendo, né, os meios de cuidado. Então, aí foi, né, o celular, aí a impressora é para isso, fazer os folders, os catálogos, imprimir as atividades, né, porque as atividades, a gente só tinha impressora branca, né, branco e preto, sem colorir, e também com uma quantidade de impressão pouca, então precisava ser mais, porque a gente precisa atender e atingir nosso público. Então, por isso, pensado na impressora, a PAI também solicitou, a gente fez, né, a entrega, tá, para liquidação da nota, para TAzinho de termo de cooperação, 019, onde a prefeitura pode fornecer equipamentos, né, permanentes para as entidades no termo de cooperação, e após 5 anos, ela pode até doar, se ainda assim a PAI tiver necessidade, tá? Então, eu falo isso tanto da impressora da PAI, quanto da TV, que a gente destinou à LAVE Casa Abrigo. Então, assim, a LAVE, ela realmente tem 2 cotações, também uma não segurou, por isso tem 2 empenhos no portal Transparência, né? Uma empresa não segurou, acabou vendendo, e a gente teve que cotar uma nova TV. Até estava conversando com a Renata, agora anteriormente na reunião do CMDCA, ela falou assim, nossa, a TV está sendo, assim, de grande utilidade, porque a gente tem um único celular para as crianças fazer todas as tarefas da escola. E a TV, por ser 4K, ela consegue entrar, ver vídeo, pôr o vídeo das crianças, eles ouvirem a aula, né? Então, ela falou assim, nossa, a gente está usando muito, Débora, a TV. Está sendo de grande utilidade. Também, pela 13019, acordo de cooperação, a gente pode estar dando esse suporte para os acolhimentos de alta complexidade, podemos e devemos. Então, assim, a gente está voltando todas as ações para isso. Inclusive, a lei, né, 369, a portaria, que veio esse recurso, veio dinheiro para a gente comprar equipamentos de segurança para os trabalhadores do SUAS, então foi comprado para toda a equipe da assistência social, menos o órgão gestor a gente comprou com recurso próprio, tá? A gente comprou alimentos, que foi a segunda fonte de recurso, ricos em proteínas para o APAI. Então, o APAI tem um centro-dia de pessoas com deficiência, considerado média complexidade, para pessoas que iam, passavam o dia lá e se alimentavam. Eles estão, nesse momento, com suas atividades suspensas. Pensando nisso, então, né, foi comprado. Então, a gente tem uma boa conversa com as entidades, a gente deixou a entidade, né, à vontade para conversar com as nutricionistas, fazerem essa tabela de acordo com a portaria, que é o valor, né, rico em proteínas, esses alimentos, verduras, que potencializasse essa absorção da proteína no organismo das pessoas. E do Lar Vicentino, também, né, mesma coisa, os alimentos entregues, nós vamos dar suporte também para a compra de produtos de limpeza, EPIs, né,
Então, tudo isso está dentro do plano de contingência. Esse recurso veio para 3 meses, depois mais 3, né? Esses 3 meses, a gente nem... Cada entidade, a gente acabou gastando já os 3 meses, porque faz, né, 3 meses, março, abril, maio, junho, já estamos no 4º mês aí do auê da pandemia. Então, ainda tem um recurso para vir. Então, ou seja, vai ser continuado esse trabalho, de acordo com a necessidade do que pode, vai ser ainda custeado algumas coisas nesse sentido, né? Aí, assim, o vídeo institucional, Trilingue, realmente para isso, para ter acessibilidade ao nosso público, aos nossos usuários. Eles precisam saber como usar a máscara corretamente. Você vai para a rua, você vê eles andando sem máscara, eles não têm noção. E eu falo assim, não é só o pessoal que não tem tanto conhecimento, mas é o público em geral, né? Mas a gente precisa pensar no nosso público. O que a gente vai poder fazer para que eles entendam, para que eles se protejam, para que esses impactos e a pandemia seja mais controlada, né? Então, pensando nisso, a gente também pensou nesse vídeo, né, que está sendo montado. As baterias também não são 3, são 2, e também foi no período bem que começou o Covid, que a gente começou a montar os kits, porque daí eu vou falar também das ações que não foram elencadas, né, na notícia, mas eu acho importante a população saber, né, como que a assistência está trabalhando. Eu falo assim, nossa, meu trabalho redobrou, né, já era bastante e redobrou, mas como, né? Não está funcionando os espaços, mas tem essa outra parte que não está visível, mas que está acontecendo, né? Por exemplo, os kits atividades. Foi um kit montado de excelente qualidade, com materiais escolares, para que as crianças dos nossos espaços, né, tivessem ainda um vínculo com a gente, a família, para perguntar, né? A gente fez um momento de perguntas com os pais, de entender quais são as maiores dificuldades neles nesse momento do Covid, para a gente entender e tentar fazer intervenções, mesmo à distância, né? Alguns a gente precisa fazer visita específica. Então, a gente montou esse kit. Esse kit a gente falou das emoções, como eles têm se sentido no período da pandemia, qual a maior dificuldade, né? As carinhas foram montadas de EVA, os lápis para eles pintarem. Então, agora eles vão também trazer essas atividades, aí a gente olha as atividades, identifica qual é aquela criança que está mais triste, qual é aquela criança que está se sentindo mais insegura, para a gente poder dar esse suporte, né? Junto com o kit atividade, a gente fez um kit lanche. O kit lanche foi um kit não só para criança, porque a gente pensa, a criança está em casa, aí ele vai comer, né, sei lá, um bolinho, vai comer um bolinho sozinho? E os irmãos, né, porque a grande maioria deles são irmãos, mesmo os pais, essa questão do fortalecimento do vínculo, do cuidado, de dividir com o outro, né, então a gente fez um kit muito bom, com pão puma, bisnaguinha, achocolatado de litro, leite integral, maionese, manteiga, suco, bolinho, bis. Então, assim, foi um kit muito, muito bom, e a gente vai continuar fornecendo em período de pandemia. Tudo isso a gente faz dentro, né, desse plano de ação de contingência. Fora isso, agora ontem foi a distribuição, a gente distribuiu os kits julinos, porque a gente tinha essa questão da cultura, né, da festa junina que, né, foi aí, nesse momento de pandemia, não pode mais. Então, a gente fez um kit com itens, né, de festa junina, com pipoca, coisas para eles também, leite também para fazer, a gente preza bastante coisas que tenham proteína, né, para que eles possam ter esse momento com a família, esse momento, e a família tem gostado muito. A gente tem recebido, né, nessas entregas, relatos dos pais de quanto esses projetos fazem falta, de como está sendo difícil para eles ter essa articulação de todos os filhos, as atividades escolares, sem o apoio, né, ali, sem eles estarem frequentando o projeto. Então, a gente percebe quanto é importante, quanto faz falta, né? A gente
chega nos espaços, está tudo em silêncio, né? A gente fica muito triste com isso. Então, nesse momento, a gente precisa, assim, realmente eu falo unir forças, né, Diego? Eu falo que é um momento no qual muitas pessoas perderam seus entes, muitas pessoas passaram e graças a Deus está tudo bem. A nossa cidade até tem um índice alto de recuperação, mas é um momento de insegurança, né? Um momento que as pessoas elas estão se adaptando. E aí também a gente fez muitos trabalhos. O Criança Feliz também está fazendo as visitas pontuais. Esses celulares, eles são usados para conversar com as famílias, né, por vídeo. As famílias fazem o vídeo das crianças fazendo as atividades e enviam nesse grupo, né, elas fazem toda semana, é uma graça, Diego, eu falo que elas vestem a camiseta mesmo, sabe, do programa. Elas fazem vídeo, lavando a mão com tinta, e fazem cartaz, e faz música, e elas se gravam, elas mesmas, elas criaram alternativas de chegar até essa família, né, de dar esse apoio aí à família. Então, assim, tá sendo até muito legal pela parte difícil do Covid, mas a gente se reinventando nessas circunstâncias. Então, assim, para que o meu trabalho, né, seja efetivo, eu tenho que dar suporte para a minha equipe, porque é a minha equipe que realiza, né? Não sou eu que estou indo lá, eu estou aqui na gestão. Eu tenho que tomar muito cuidado nas coisas que eu faço, as coisas, né, que a gente está aqui, porque eu falo dinheiro público, não é brincadeira, a gente tem que ter responsabilidade. Mesmo porque é aquilo que eu falei, o meu comprometimento é realmente chegar àquela pessoa que mais precisa. Né? Esse é o importante para mim. Eu trabalho para essas pessoas, né? Então, dentro disso, eu falo assim, a gente até está se reinventando e eu tenho que dar, né, suporte técnico para que os meus profissionais participem das reuniões de rede. A gente tem reuniões semanalmente com o fórum, semanalmente, né? E como que a gente vai ter essa reunião se eu não tiver um aparelho de celular, se eu não tiver um plano? Eu uso o meu pessoal. Hoje mesmo estou gravando aqui com você, eu trouxe o notebook, com a minha filha, falei, filha, você se vira hoje com o seu celular que eu vou precisar do notebook, porque em casa assim, a gente divide, né? Meu filho também faz aulas online, e aí estou roteando a internet do meu celular. Para mim, Diego, você pode vir na minha sala, não tem um equipamento diferente do que já veio de outras gestões. Algo que eu não priorizo é melhoria de equipamento para mim. Desde que tenha um computador aqui para que eu possa entrar, fazer meus ofícios, responder meus PAs, responder os ofícios, responder, né, fazer os relatórios para o judiciário, tá ótimo. O resto a gente lê, busca e vai atrás, né? Agora, para as minhas técnicas, eu tenho, e mesmo que não é para elas, é para o serviço. Então, essas coisas foram compradas, até assim, nos cursos, nas capacitações que eu fiz, é bem falado isso. A gente tem que olhar a necessidade do momento. Mas pode ser que isso pode ser usado depois? Sim, porque nós teremos o pós-pandemia. Então, quando você fala de pandemia, você pensa aí em 6 meses? Não, você vai pensar em mais. A gente vai ter reflexo disso, talvez por anos. Então, o Ministério da Cidadania, ele tem dado suporte para a gente tem buscado também. Logo no início, quando começou a sair essas portarias, né, eu fui me capacitar também, porque era novo, né, e eu tenho muito cuidado nessa questão de recurso, mesmo porque a gente traz, eu falo assim, a gente não pode manchar o nome da gente é tudo que a gente tem na vida, né? Eu tenho família, estou num cargo político, né? Agradeço ao Neto pela confiança que ele presta ao meu trabalho, ao suporte que ele me dá também, porque se você tem um chefe que te poda, você não consegue fazer aquilo que você quer, né? Mas ele confia no meu conhecimento, às vezes ele questiona, sim, e aí eu debato com ele, né? E mostro por quê, e aí isso está rodando, está dando certo. Então, diante disso, Diego, eu acho que as pessoas têm, né, eles têm a necessidade de conhecer esse trabalho, que muitas vezes, como eu disse, pela pandemia,
pelas leis que ninguém é obrigado a saber de lei, né? Ninguém é obrigado a saber de normativa, então, termos técnicos, ninguém é obrigado. Mas eu acho que nada mais justo a gente realmente explanar de uma forma que as pessoas compreendam e entendam, né? De uma forma fácil, de uma forma que eles vejam o porquê das coisas. Então, eu não acho ruim quando tem questionamento, né? Inclusive, um dos vereadores me procurou e falou que iria fiscalizar porque tinha denúncia. Falei, muito bem, falei, fiscalize, eu acho que é atribuição, né? A gente está aqui para isso, né? Para, se caso a gente ser fiscalizado, que não pode ser deturpado, né? Por isso que eu falei para o vereador, falei, vereador, então leia a lei, porque para você cobrar você tem que ter conhecimento, né? Eu acho que é a base, por isso que os vereadores eles têm que ser capacitados, né? Quando a gente fala disso, então os vereadores eles têm que ser capacitados, sim, porque eles têm que saber, eles têm que ler a lei, se tiver errado eles vão ter que pontuar, né? Então foi o que eu falei para o vereador, leia a lei. Eu falei, ó, portaria tal, lei tal, lei tal. Falei, pode ler a lei, mas se tiver dúvidas também, estou aqui. Nunca me neguei a nenhuma resposta. Nunca, né? Então, são algumas coisas, acho que eu queria apontar. Deixa eu falar do trabalho. A gente está fazendo, na proteção especial, um trabalho muito bom. As pessoas em situação de rua, elas se enquadram na média complexidade, né? E havia, assim, uma coisa, o que vai fazer com essas pessoas? Não tem albergue em Bariri. E virou, né, até um motivo da gente ficar pensando, e agora, o que vamos fazer? E aí eu estava pensando, e aí eu falei, nossa, né, agora a gente tem a comunidade terapêutica Betel, do pastor João Batista, que é uma pessoa muito idônea, o trabalho deles é muito bonito. E aí eu falei assim, bom, lá é comunidade terapêutica, eu como assistência, como eu falo, né, as pessoas, para as pessoas fixar mais um pouquinho, eu não posso ir lá e comprar um tratamento de drogadição. Estaria fazendo uso do recurso de forma indevida, né? Mas eu posso, né? Chamei o pastor para uma reunião, ele falou que ia conversar com a diretoria e conversou com também o escritório dele. Pastor, vocês lá têm condição de oferecer para nós acolhimento de pessoas em situação de rua? Não tratamento, acolhimento. Né, acolher essa pessoa, as pessoas dormir, comer, né, a gente fazer atividades com eles, tem condições? Ele falou assim, olha, eu vou conversar. Então, foi várias reuniões para a gente conseguir ofertar esse serviço. E hoje a gente tem esse serviço. Então, as pessoas em situação de rua, elas podem ser direcionadas lá. Só que o que acontece? Elas se evadem, porque a maioria faz uso de psicoativo, né? A maioria tem transtornos psicológicos. Teve um, né, que faz tempo ele tá na rua, foi pego, foi lá, tomou banho, trocou. A gente comprou moletom, roupa, né, camiseta, bermuda, chinelo, tênis, tudo isso para essas pessoas, né? Porque a gente tem que dar condições para que eles também não sejam infectados e para que eles também não passem, né? Os EPIs, os produtos de higiene e limpeza. Então, a gente fez um amplo trabalho com as pessoas em situação de rua. Alguns permaneceram, outros se evadiram, voltaram de novo. Então, fica nesse fluxo, porque a gente não pode obrigar, não é uma questão compulsória. A gente oferta, né, mas não é compulsório. Então, assim, até eu falo que a população de Bariri é uma população muito boa, muito caridosa. Só que isso faz com que elas permaneçam na rua, né? Porque ela tem a comida. Eu ouvi isso de uma pessoa, né, em situação de rua. E eu falo pessoa em situação de rua porque não é morador de rua. Morador é aquele que a morada sua é a rua. Os nossos todos têm família, Diego. Todos eles têm família, né? E por conta da situação de uso de drogas, por conta da situação de transtornos, né, psiquiátricos, eles se colocam nessa situação de rua. Mas todos eles a gente tem cadastro, todos eles temos intervenções assim de anos da equipe do CREAS, né? Agora mais assiduamente com essa questão da pandemia,
Mas é aquilo que eu falo, né? E, inclusive, eu respondi recentemente um relatório para a promotora, falando da situação, de que alguns tinham se evadido, até por essa questão de que eles não conseguem se adequar à rotina, né? De acordar no horário, almoçar no horário, ter que lavar seu próprio prato, por exemplo, que é o mínimo da emancipação, que a assistência tenta emancipar, não assistencialismo, né? Como era visto pela caridade da igreja, que o ser humano não é capaz de ir lá fazer. Por isso que a gente luta por uma política diferente, né? Porque a gente quer que o cidadão ele se emancipe, que eles tenham fortalecimento de ir lá e pescar, né? E trazer seu peixe. Então a gente trabalha dessa forma. E aí também a alta complexidade, a gente deu bastante apoio para Casa Abrigo. Hoje a Casa Abrigo ela está com 17 acolhidos, a capacidade é 20, então está assim, né, quase no seu limite. Os transtornos psiquiátricos e psicológicos das crianças acolhidas, que requer, né, um cuidado maior. Imagina você dentro de uma casa com 17 crianças que vieram de famílias diferentes, de culturas diferentes, né, com transtornos, com N necessidades, né, principalmente afetivas, emocionais, cognitivas, neurológicas. E aí, a própria equipe do acolhimento, eles tiveram uma licença, né, por conta da Covid também, pegaram licença, os funcionários, e eles ficaram sem funcionários, ficaram sem atendimento nenhum. Dentro disso, a gente montou algumas forças-tarefas, inclusive eu tenho alguns funcionários redirecionados para lá, porque eu, né, dentro da serviço da assistência, as entidades, né, socioassistenciais podem receber esse apoio. Então, as orientadoras de projeto que eu tinha à disposição, eu coloquei, a merendeira eu coloquei à disposição, e a gente está tentando, assim, realmente ajudar a Casa Abrigo nesse momento. Porque eu imagino, né, a gente em casa com 2, às vezes fala, meu Deus, né, imagina com 17, né, então a gente está tendo esse olhar. E o Lar Vicentino também nem se fala, né, a PAI, então eu acho que são entidades também muito importantes para a gente e que pode falar do nosso trabalho, de como a gente está aí executando as ações. Eu acho que eu falei de tudo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não. Mas é um pouco longo, né, Diego? Imagina. Já estamos aí, mas eu acho que são importantes. E se vocês quiserem, eu posso até colocar uma cópia, né, do plano de contingência para vocês, para que a gente... E a cópia também das leis, para que a gente esteja na mesma linha de raciocínio. Ô, Débora, eu queria fazer algumas perguntas para você a respeito de algumas informações que você passou para a gente. É inegável que o social é um braço importante para a garantia dos direitos que as pessoas têm. Isso é inegável. E quando o social funciona, a gente tem a certeza de que a pessoa está tendo seu direito garantido. Isso é fato. Isso é fato consumado, não tenho o que falar. Saúde é um ponto e o social é outro ponto importantíssimo. O que levantou questionamentos por parte da nossa reportagem e também, com certeza, das pessoas que tiveram contato com ela, é com relação à justificativa de compra de alguns materiais. Por exemplo, quantos funcionários você tem atualmente hoje na assistência social, no total aí que trabalha com você? 39. São 39 pessoas. Desses 39, quantos são acima dos 60 anos, ou seja, o pessoal da faixa de risco? Olha, eu tenho hoje, na faixa de risco afastado, 7 funcionários. 7 funcionários, ou seja, os demais estariam trabalhando normalmente. E há essa necessidade de que essas pessoas estejam em home office em vez de trabalhando no local fixo aí? Sim, sim. No caso de alguns, por exemplo, auxiliar de manutenção, motorista, realmente está na sua casa, não tem o que fazer. No caso das técnicas, pensa, eu com o CREAS, tinha 3 técnicas, 2 assistentes sociais e uma psicóloga. As 2 assistentes sociais, home office, porque elas são grupo de risco, uma é cardíaca, infartou, a outra diabética,
né, mais de 60 anos. E eu fiquei com uma psicóloga que ela executa, né, pelo concurso dela, 20 horas semanais, ela não tem condições de fazer nenhuma hora a mais, porque ela também executa atividades no funcionária da prefeitura e ela trabalha muitos anos no APAE. Então, assim, você imagina eu, com a média complexidade não parou nada. A única coisa que as oficinas pararam, mas as abordagens de rua, e eu estava fazendo com ela isso. Então, além da gestão que estava pipocando, porque você tinha que ter ordenamento de todos os recursos, eu estava também com ela na rua, fazendo as visitas, fazendo as intervenções, porque por mais que você fale, nossa, mas não tem tanta pessoa em situação de rua, tem muito itinerante, eles chegam na cidade, acho que vocês até acabam vendo, ouvindo, a população mesmo vai poder falar isso. Então, assim, sempre tem, sabe, abordagem de rua, sempre tem um risco, né, de um idoso, uma denúncia, subiu muito as denúncias de idoso, né, em situação de violência. Então, a gente tem esses casos, a gente tem que fazer visita, não tem outro jeito. Então, assim, eu com 20 horas da técnica, as outras home office, porque eu não posso falar, viu, tem uma exceção, vai lá fazer uma visita para mim, fulano, não tem jeito, eu teria, né, sendo irresponsável como gestora, né? Então, dentro disso, e até assim, no começo, quando a gente não tinha os aparelhos, Diego, as técnicas do fórum faziam reuniões, elas questionaram, elas falaram assim, mas por que né, a gente está sentindo falta do CREAS, a gente está sentindo falta do CRAS, o que está acontecendo? Elas estão sem equipamentos, porque uma coisa, assim, os estudos sociais do benefício eventual, cesta básica não parou, nunca, e eu falo, todos aqueles que buscam, a gente faz o estudo, a gente procura, a gente tenta fazer tudo que está dentro do alcance. Então, assim, esses estudos, elas fazem pelo telefone, antes era presencial, né? E aí, então, elas precisavam, porque como eu vou pedir para uma técnica, dá seu celular pessoal, né? Elas não tinham internet, a quantidade de internet, por isso que o plano é um pouco, né, R$ 87,36, o plano é um pouco mais carinho, porque ela tem uma internet um pouco melhor, para realmente a gente estabelecer uma conexão. A gente tem reuniões semanais com o fórum 2 vezes por semana. Então, assim, as técnicas participam, né? Os relatórios agora ainda, e eu falo, a gente comprou essas coisas, tem mais coisas para comprar. Então, assim, se vê lá no portal Transparência, pode ter certeza, por exemplo, é necessário que cada uma tenha lá um notebook para elas fazerem um relatório. O que elas estão fazendo? Né? Elas estão usando computador de filho, porque, né, inclusive essas técnicas, elas estão afastadas por ser pessoas mais de idade, né? Até essa questão tecnológica, elas assustaram um pouco no começo, mas elas estão super tirando de letra. E eu preciso desses relatórios, porque esses relatórios a gente tem liberdade assistida, né, que não parou. Então, acompanha, vê como que está esse adolescente, como é que está essa família, qual a situação, como é que está acontecendo a pandemia. Tem a medida socioeducativa, tem as situações de violência que são acompanhadas. Então, tudo que dá para elas fazer por telefone, elas estão fazendo. Então, é necessário para essas duas, para as que estavam no CRAS, né, que são mais 2 celulares, também tem a necessidade. Inclusive, eu mandei, né, quando eu mandei os telefones para as unidades, eu fiz um informe que esse telefone que fosse priorizado para todas as ligações, porque é ligação ilimitada para qualquer plano. Falei assim, não use fixo mais para ligar para celular, use o celular, porque só aí a gente vai ter uma economia grande, porque as contas de telefone é alta, porque a maioria das pessoas, né, as mais humildes, elas não têm telefone fixo, elas têm telefone celular, né? Então, na maioria das nossas ligações que a gente faz para os usuários é para celular. Então, também já mandei isso no mesmo dia, para que tenha, né, realmente, eu falo, recurso público tem que ter responsabilidade, tem que ter um porquê, tem que ter, né, realmente ali um plano de ação. E a do Criança Feliz também, né, elas fazem os vídeos, as mães, as pessoas cuidadoras que ficam com as crianças, enviam no
grupo, as atividades realizadas, né, a criança. Então, a gente está usando a tecnologia. Porque quem são as funcionárias que estão com esses celulares e esses planos, ô Débora? Olha, são 2 assistentes sociais. Tem os nomes delas, os nomes? Não sei se seria ético falar o nome, acho que tudo bem, né? Se ela está com um equipamento público, por que não? Mas é o equipamento, como você falou, é equipamento público, é da prefeitura. Se caso, igual eu estou, né? Elas, apesar de serem concursadas, pode ser que depois elas não venham mais trabalhar, esse equipamento vai ficar no benefício do, né, do órgão. A Rosane e a Bia, no CREAS. Inicialmente era a Natália e a Gisele no CRAS, mas agora a gente voltou, né? A Meire estava de licença maternidade, ela voltou, então vamos ver se 2 vai ser suficiente para agregar e dar continuidade nas ações delas. E um do Criança Feliz, tá? Tem um para o órgão gestor para estar chegando aqui, e eu vou conceder ao Conselho Tutelar, porque eles estão com dificuldade de atender ligações por conta da pandemia, eles estão priorizando também os atendimentos, e eles mandaram, né, um ofício falando que o aparelho realmente já está mais antigo, né, não tem para entrar em WhatsApp, o plano deles é limitado também, tudo igual ao nosso. Só que também não tem para entrar no WhatsApp. Então, agora a gente está fazendo tudo, né? Reuniões online, dá para fazer pelo celular, dá. Então, vai vir esse aparelho melhor, por isso um aparelho melhor. Os outros foram aparelhos, assim, não foi do pior, mas foi aquele que dá para entrar na internet e que daqui a pouco não ia ter problema, porque também a gente comprar uma coisa para jogar no lixo não é responsável, né? Então, é um aparelho ali que tem o seu tempo de garantia, e é um aparelho que dá para usar. Não é, né, bom, mas também não é ruim. É algo assim mediano. Né, com relação às baterias veiculares automotivas, você disse que foram 2 e não 3. Na verdade, segundo o portal Transparência, são 3 baterias adquiridas, até está do meu lado aqui uma cópia do portal Transparência. Uma delas, inclusive, é uma bateria de 150 amperes, Amigo 2, né? Ou seja, uma bateria que foi comprada numa autoelétrica, Reginaldo Rodrigues de Oliveira, autoelétrica ME, uma autoelétrica que forneceu essa bateria, e outras 2, sim, vinculadas a 2 veículos, até pegar aqui, ó, uma delas foi para, tá aqui o Palio, né, para o Palio, uma bateria de 60 amperes, e uma outra bateria, uma terceira bateria, que está aqui, ó, que foi entregue para uma Kombi, uma bateria de 60 amperes. Então, são 3 baterias, 2 de 60 amperes e uma de 150 amperes, né, Débora? Ah, tá, perdão. Do ônibus é que eu coloquei aqui 2 baterias para ir Kombi. Por isso que ela é um pouco até mais cara. O que acontece? Veio os rumores que as aulas iam voltar em julho. Eu tô com o micro do Espaço Amigo 2, estava quebrado. Eu estava com um micro da educação emprestado, né? E aí, então, o que é o dinheiro do Covid? Eu posso usar para ações enquanto Covid e para ações que eu vou fazer durante pós-Covid, que vai voltar as coisas. Como ia voltar, eu não posso continuar com um ônibus quebrado, não é correto isso com patrimônio público, né? Eu vou deixar um ônibus deteriorando, eu tenho que consertar ele. Então, a gente gastou, pelo recurso próprio, mais de R$7 mil em 2 empenhos de peças, de equipamentos que precisava, de mão de obra, isso tudo recurso próprio, né? E aí, se começar a rodar. Então, aí a gente colocou a bateria pelo Covid, né? Que também não é, eu não me recordo certo o valor, mas não é assim exorbitante também, que juntando as 3 dá esse valor de R$1.040, né? Mas são coisas e ações que a gente pode, né? Porque isso não vai ficar a esmo, vai ter uma utilidade, né? Eu acredito que agora vai acabar retornando às aulas e tem acredito que vai ser alguma coisa dos pais autorizar ou não, e dentro disso eu tenho certeza que as nossas crianças voltariam todas, né? Porque as nós que mais precisam. Também queria aproveitar para fazer uma pergunta para você, Débora, até pegar aqui também mais uma vez a cópia do empenho, que é desse vídeo institucional trilingüe. Você falou um pouco dele aí, eu até abri aquele na tela também,
pelo que está falando aqui, é um serviço de produção completa de vídeo institucional trilingüe para a Diretoria de Ação Social, conforme solicitação, aí tem o número da solicitação. O que é esse vídeo institucional trilingüe? Porque se for só para ensinar o pessoal a lavar a mão, usar a máscara e usar álcool em gel, qualquer videozinho no YouTube consegue resolver esse problema também, não? E não precisa pagar os 4.600 e pouco que foi pago aí. Que vai ser pago. Nós, pelo CRAS, as meninas montaram um vídeo, mas elas não conseguiram pôr som. Então, assim, tem que ter equipamentos diferentes, programas diferenciados, e é isso que encarece um vídeo, e ainda mais trilingüe, né? Porque ele vai ter acesso para as pessoas com deficiência, ele vai ter acesso para a nossa população, que é a população. Quais são os idiomas desse vídeo, Débora? Vai ser a língua dos sinais, né? E a língua dos sinais, ela tem a Libras e ela tem a língua dos sinais, são duas, né? Quando a gente fala de Libras, tem pessoas com deficiência que falam em Libras e tem pessoas com deficiência auditiva, né, que eles falam nas línguas dos sinais. Então, são essas duas línguas, tá? Então vai ter dois quadradinhos ali embaixo. Exatamente. E mais, né, o áudio mesmo da língua normal nossa. De uma forma clara, né, bem especificado. Eu pedi para especificar bem essa questão de como usar, quantas vezes, eu posso lavar a máscara de pano, eu posso usar a de TNT mais de uma vez, quantas horas, né, em que ambientes essa máscara eu não posso usar mais, posso usar uma vez só. Porque, por exemplo, assim, tem máscaras que você pode usar em ambientes específicos. Por exemplo, uma de paninho, que a gente acaba usando, assim, no serviço, eu não posso usar na saúde, né? Então, a população, ela tem que saber dessas coisas. Até, né, a posição, como que eu vou colocar certinho, por onde, né, o vírus pode entrar, a questão de lavar a mão corretamente. Então, são coisas que parecem ser vai ser um vídeo grande, pelo jeito. Vai ser um vídeo bem, né, não precisa, eu pedi para que não seja tão cansativo, mas que seja, assim, pontual, mas que seja muito esclarecedor. Então, assim, ainda não tem, tanto é que é um empenho. O empenho não significa que, né, vai ser faturada essa compra total. Então, eu tenho que esperar ver se isso me satisfez. Igual quando a gente fez o vídeo da prevenção de abuso de criança e adolescente, é um investimento alto, Diego? Só que a gente usa todo ano esse vídeo. É um vídeo excelente. A Brin que me solicitou esse vídeo para usar, né, naquele programa. Eu nunca vi esse vídeo aí, Débora. Eu posso te enviar. Foi vinculado no Facebook da prefeitura, foi vinculado nos WhatsApp, sabe? Muito bom. Então, assim, a gente usa, já faz 2 anos que a gente está na gestão, foi feito no primeiro ano, a gente está usando até hoje, né? E é um vídeo muito importante. Então, assim, quando eu montei o texto, eu montei baseado, que a minha formação é psicologia, eu trabalhei tempo no Conselho Tutelar, então, baseado nas formas não verbais que a criança pode manifestar que está sofrendo algum tipo de abuso, né? Então, aí eu fiz o texto, aí ele trouxe, eu achei que não era aquilo, queria outra coisa, aí até que chegou naquilo que eu queria. Então, assim, também o empenho foi feito, demorou algum tempo para isso acontecer, porque foi adequando de acordo com o que a gente quer, tá? Então, eu tenho esse hábito, eu falo que não é hábito, eu acho que todos deveriam ter. Por exemplo, nota, eu confiro toda a mercadoria, eu não assino nada lá no Compra se as minhas, né, meninas não assinarem. Se tem alguma coisa em desacordo, não assino. Então, eu acho que são coisas que a gente, quanto gestor, a gente tem que tomar cuidado. Eu falo, Diego, perfeito ninguém é. Ninguém é, né? Mas acho que uma coisa que a gente não pode deixar pôr em dúvida é a integridade, a honestidade. Isso não. Né? O respeito. Isso a gente não pode perder nunca. Porque, assim, estou gestora, né? Estou num cargo político, estou no meio do furacão, porque a política é um furacão, né? Mas eu também me sinto viva dentro disso, porque eu estou fazendo o melhor de mim para que essa gestão, né, principalmente na minha diretoria, aconteça de uma forma legal. Uma coisa que eu vou colocar aqui para você, que, por exemplo, quando a gente roda as oficinas, a gente tem um gasto maior. Um oficineiro,
até a questão de custos, de manutenção, os materiais de consumo, porque a gente sempre oferta lanche, a gente sempre oferta, faz as festas, faz os almoços, porque está dentro da política de assistência. Parando isso, porque parou, a gente teve uma pequena economia, né? Dessa economia, eu falei assim, gente, vamos fazer um melhoramento nas unidades, então, enquanto as crianças estão afastadas, porque imagina, você pintar uma unidade com as crianças dentro, né? Uma vez a gente foi fazer uma obra e a gente teve que dispensar as crianças porque era um pouquinho assim que estava pintando a tinta e eles estavam passando mal. Então, eu falei assim, aí a gente fez o levantamento, é um trabalho que eu estou já desde quando, né, nos 2 primeiros meses da pandemia, eu falei, acho que vai dar para a gente fazer isso. Então, fizemos um estudo de orçamento, fizemos um estudo de custos, para não ser oneroso, mas efetivo. Porque, assim, tinha unidades que fazia, assim, mais de 10 anos sem uma pintura. Inclusive, eu busquei atender o que o Tribunal de Contas sugeriu na última visita. Então, ele pediu para trocar teto de PVC, né? Era de madeira, ele quer PVC, porque é a área de refeição. Eles acham que tem que ter a tinta maior em determinadas locais, por conta de ser banheiro, lavabo. Então, dentro de tudo isso, e também já aproveitei, porque agora, quando a gente voltar na pós-pandemia, a gente não vai poder mais ter aquilo que a gente tinha antes, né? Era, por exemplo, no Espaço Amigo 1, a gente tinha um lavatório com 3 torneiras, as crianças faziam fila para escovar os dentes, agora a gente tem que ter um espaço maior. Então, já também nesse projeto vai colocar pias dentro do banheiro das meninas, dentro do banheiro dos meninos, para que eles tenham essa questão da higiene, né, da higienização das mãos, de lavar as mãos, de ter ali separados e não todos juntos. Então, vai dar para a gente fazer isso também. Então, isso é uma forma de mostrar que a gente está preocupado, né, com o patrimônio público, preocupado com a nossa população. Quando os pais vão buscar os kits e ver que estão, nossa, eles estão adorando, achando que está ficando lindo, as pessoas, os funcionários que estão trabalhando, né, na entidade há anos, nas unidades, eles estão felizes, estão apaixonados. Ontem eu recebi assim, né, de uma orientadora. Ela mandou a foto e falou assim, nossa, estou apaixonada, né, pela obra que está ficando. Então, assim, é pouca coisa, não é muito, mas eu falo assim, com boas intenções, a gente consegue. Ô, Débora, para a gente poder finalizar, só vou plugar aqui o meu carregador, senão eu fico sem bateria para falar com você também, que aqui a gente também está na tecnologia, às vezes acontece, né? Eles falam que eu só perco para Irene. Não tem problema. Ô, Débora, até para a gente poder finalizar, uma última questão, vou até colocar aqui na tela para a gente também, deixa eu voltar aqui para mim, colocar aqui na tela também, para você entender o que eu vou colocar, tá? Por exemplo, nós temos um empenho aqui, que esse aqui é o empenho do aparelho de telefone sem fio. Então tá aqui, ó. Tem toda a parte que baseia e justifica por que da saída do recurso do Covid, e depois está aqui no final, a aquisição de aparelho sem fio para a Diretoria de Ação Social, conforme solicitação, número tal. Aqui não fala quantos aparelhos foram, aqui não fala onde vai ser usado esse aparelho, não fala que tipo de aparelho é esse, embora tenha aqui o número da nota fiscal, não há a disponibilização da nota fiscal, uma cópia em PDF para que as pessoas que tenham curiosidade, como nós, por exemplo, possam ver. Ou seja, isso tudo, essa informação aí, a gente pegou no portal Transparência. Então, falta um pouco de transparência na informação que é prestada pelo portal Transparência. Por exemplo, no mesmo portal e no mesmo setor, que é da área de Covid, a gente viu lá a questão de testes que a prefeitura pagou lá no começo para fazer em algumas pessoas, testagem de coronavírus, que foi pago num laboratório particular aqui da cidade. E lá na descrição tem o nome das pessoas que foram testadas. Então testou o seu João da Silva Rocha, a Maria Aparecida Santos. Então tem o nome das pessoas que foram testadas, ou seja, de limpa, foi mostrado onde foi investido esse dinheiro. Diferente do que está aí no telefone sem fio. Então, até como sugestão para você, eu sei que provavelmente não é você quem preenche esses dados, mas até como sugestão para que você
informe e peça para que a pessoa que alimenta esse sistema possa colocar de forma transparente, para não ficar essa dubiedade de informação, essa dúvida, porque parece que é um telefone que custou R$ 676. Eu ficaria, né? Nossa. Mas, enfim, por isso que é bom a gente conversar e deixar as coisas, né, esclarecidas. O Portal Transparência, ele não é alimentado pela Diretoria de Ação Social, né? É lá pelo financeiro. Eu vou, né, ajustar com eles isso. Existe um processo de digitalização de todos os processos agora, até por uma, né, requisição ali do Tribunal de Contas. Eu estou comprando, né, uma impressora multifuncional que faça digitalização para deixar no financeiro por enquanto, porque o documento do Covid nós vamos ter que ter todo digitalizado, mas eu não tenho intenção só de fazer do Covid, viu, Diego? Eu vou fazer uma guarda, porque também está estabelecido por lei, né? Que eu preciso, além da prefeitura, lá que tem as notinhas, lá eu tenho aqui, por exemplo, se você me pedir, Débora, cadê esse processo de compra, então, dos telefones para a gente ver? Eu vou falar, Diego, vamos comigo lá na prefeitura que a gente vai pegar. Agora, isso eu tenho que ter aqui no órgão gestor. Então, para isso, a gente também está comprando mais equipamentos. Então, vai sair mais coisa no portal, transparência, mas é visando isso mesmo, ter essa claridade nas ações, né? Para a gente realmente deixar arquivado também físico e digital, porque a tendência agora é ser tudo digital. O Tribunal de Contas, ele está querendo abortar essas visitas nas prefeituras, a não ser quando tem algum indício, aí ele vem. Né? E essas coisas poderiam ser feitas com os aproximadamente 3 milhões que o social tem de renda todo ano, Débora, em vez de sair... Diego, eu gostaria que você participasse da LDO, né? Nós temos 3 milhões que vêm destinados ao social, 522 mil reais, que é mais de meio milhão, vai para as entidades com alimentos do PAN, né, que é outra coisa que a gente renova todo ano, é algo que o Neto criou lá na gestão dele, em 2013, e isso permanece, mas isso tem um custo, né? Tem uma entidade que falou assim para mim, mas é alimento, mas ele não vem de graça. 2013 não era o Neto, viu? 2013 era outro prefeito. Então é outro ano, não estou aqui agora me recordando ao certo, mas foi ele que implantou o PAN, né, que é o Plano Alimentar Municipal. E aí, dentro disso, tem um custo para nós. Aí, depois tem os repasses que a gente faz para as entidades, tem a folha de pagamento, a manutenção, e ainda assim, todos os serviços que a gente mantém. Então, se você olhar, né, eu recebo uma fatia, assim, de menos de 5% do orçamento, né, por lei seria 5%, mas a gente também entende que as outras pastas são tão importantes quanto, né? Eu falo que se você investe em educação, saúde, né, não pipoca tanto no social, porque daí, com a educação, eles vão se emancipar, vão ter um trabalho melhor e vão seguir. Mas é importante também nosso trabalho. Então, assim, por mais que você fala para a população em geral, 3 milhões, nossa, para mim, eu não sei nem o que é 3 milhões para mim, né, como pessoa. Mas como gestora, 3 milhões assim, é um valor ínfimo, é pouco perto das ações. Nós gostaríamos de aumentar os repasses para as entidades, né, nós gostaríamos... Eu tenho uma cota, Diego, mensal... porque é feito o orçamento, e aí o que eu posso gastar? Eu tenho até uma cópia aqui do começo do ano. Se estivesse rodando tudo normal, eu posso gastar. Fora todos os gastos que tem comprometido, R$ 1.500. Eu te mostro. Essa R$ 1.500. O que eu faço com R$ 1.500? É que depois eu tenho os recursos federais, estaduais, que acabam ajudando a gente nessa complementação, né? Mas esses outros, que são comprometidos com folha de pagamento, com pagamento de luz, de água, tributos, tudo, né? Então, realmente assim, eu falo assim que as pessoas têm ideia do cofre da prefeitura como sendo o cofre do Patinhas. Ou então, quando vai lá e compra, né? Não é eu tiro o dinheiro do meu bolso, eu vou lá e compro. Eu tenho que fazer um processo de empenho. O processo de empenho é um processo mesmo, que demora, às vezes, 15 dias para sair, né? O bom é que com o Covid agora o social tirou a barriga da miséria, né, Débora?
Olha, você sabe que eu estava falando com uma dessas técnicas que está mais de 30 anos, ela falou assim, todo mundo fala do Bolsonaro, né? Ela falou, mas eu nunca vi a assistência social ofertar tantos benefícios assim aos usuários. Porém, a gente sempre fala assim, para quem dá parece muito, mas para quem recebe às vezes é pouco, né? Então é difícil a gente julgar, né, Diego? E aí, ó, eu vou até te mostrar. Esse daqui do Covid, fora, dependendo dos valores, a gente responde, né? Qual é o CPF do vendedor? Qual é a empresa? Quem que ela está vendendo? Depois disso, tem um contrato. Então, ela assinou, aí eu tenho que assinar, o prefeito tem que assinar. Então, tá tudo aqui, isso daqui vai ser tudo digitalizado também, né? Porque existe realmente um olhar maior para esses recursos do Covid. Lembrando que nós recebemos, né, esse 369 com duas amarradas, né? Então, foi uma toda só para equipamentos de proteção, outro só para alimentos, para sentido. E o terceiro, sim, que daí a gente poderia fazer ações de acolhimento das pessoas em situação de rua, essa compra de equipamentos, materiais de consumo, a gente pode comprar material permanente, se necessário, fazer reformas em uma sala para ficar mais arejado, para fazer atendimento, mas a gente não está fazendo isso. Reforma, não. As melhorias das unidades estão sendo feitas com outros recursos, tá? Então, assim, a gente também está com cuidado, porque a gente não sabe até quando vai durar. Então, aí também, como eu disse, né, foram 3 meses, a gente fez utilização, agora vai ser mais 3, né, parcelas, e aí a gente não sabe se o governo vai ter perna para tudo isso, né, Diego? Então, assim, a orientação que a gente recebe nessas capacitações que eu fiz, nas lives do Ministério da Cidadania, para que a gente também pense aí num caixa, né, para que a gente consiga, se caso, né, permaneça, continue, a gente tem aí um valor, né, para continuar trabalhando e movimentando as ações. A portaria 378, ela fala que é recurso do Covid, mas ela não é, na verdade ela é o PAEF normal, só que o PAEF deixou de cair, o PAEF deixou de cair e começou a vir o mesmo valor, só mudou o nome. Então, por exemplo, assim, eu tenho esses valores comprometido com as entidades que eu estou livre para repassar ou não repassar o valor que já estava linkado, mas eu não acho justo não passar, Diego. Né? A gente tem que passar, a gente tem que apoiar a entidade, porque a entidade estava contando com aquele dinheiro, aí a gente está recebendo, a gente está cobrando o governo. Eu mandei para o Ministério da Cidadania, falei com a Drades, porque assim, então tem que vir um recurso normal, e tem que vir, então, se é do Covid, vinha esse recurso a mais. Ou então não fala que é mais, né? Então, é uma indagação não minha, de outras gestoras também, né? Porque eles estão no mesmo barco que a gente. E pelo que eu vejo no grupo, nós temos um grupo de 39 gestoras da região de Bauru. Assim, eu tenho, Diego, a gente não é melhor que ninguém, mas eu falo assim, eu sou dedicada na minha vida, né? Porque eu tenho uma história de superação muito bonita, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu vim da roça, eu estava meu pai na roça, e não fui estudar, né, a primeiro momento, depois com os meus filhos já pequenos, eu prestei o Enem, eu consegui minha bolsa 100%. Eu não sou inteligente, mas eu sou muito dedicada. Aquilo que eu me coloco, eu visto a camisa e eu vou até o fim. Então, foi assim no conselho, né, você lembra? E é assim agora. Então, assim, eu tenho num grupo de 39 com gestoras, assim, muito mais experientes, que me ligam, que me chamam, me chamam inbox, para perguntar, para saber se pode. E a gente tem, sabe, uma boa convivência ali com pessoas que eu nem conheço. Mas por ver que ali no grupo, quando acontece alguma coisa, a gente se coloca, a gente também está junto, vestindo, né, a camisa, arregaçando as mangas, porque é um momento de construção, né, é um momento que a gente, eu falo assim, eu acho que a gente devia ter, né, até eu coloquei isso hoje no status do meu WhatsApp, né, deveria ter uma pandemia de empatia, né, de Sim. amor ao próximo, para a gente conseguir aí
realmente fazer melhor. Porque só juntos a gente consegue. Sozinho é muito fraco, né? A gente não tem força para tudo. Mas quando é juntos, pensando na nossa cidade, eu acho que é o primeiro passo. A gente tem que pensar na nossa cidade, nasquelas pessoas que mais precisam, e arregaçar as mangas e não ter medo. Diego, eu arregaço minhas mangas, eu não tenho medo, não tenho ódio, se tiver, para mim é qualquer coisa, sabe? Eu falo, não tem, não vou fazer isso, porque eu sou gestora. Não interessa, né? Eu tô aqui para dar o meu melhor e eu vou dar. E é o meu perfil, eu vou ser assim em qualquer lugar que eu trabalhar, tá? Débora, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Se tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Caso contrário, nosso muito obrigado. Imagina, Diego, eu agradeço aí, né, a oportunidade, como você falou, né, que foi pego no Portal Transparência dessa forma. E assim, acho que é legal também para as pessoas conhecerem um pouco o nosso trabalho, porque até então, como eu disse, estava tudo, né, a gente está fazendo, mas como não está tendo aquela visibilidade, talvez eles não tenham conhecimento, mas, né, estou à disposição, com certeza muitos dos nossos usuários vão ouvir e vão, né, poder ali relatar o que está acontecendo, com as experiências deles nesse momento, né, a questão dos apoios que a gente tem conseguido dar. Então, e o que tiver, né, de crítica, eu sempre falo, a gente não vive de elogios. A gente se constrói de críticas, mas críticas construtivas, né? Que falam, olha, se você fizer isso, acho que vai ser melhor, né? E não derrubar um trabalho existente. Então, eu acho que eu sou muito aberta para isso, né? Para ouvir, para saber como que está sendo, precisa melhorar mais nisso, precisa melhorar mais naquilo. Né, olha, tem que olhar mais para esse lado. E eu sou muito aberta para isso, sabe? Porque é só assim que a gente constrói algo realmente que vai abraçar a necessidade da nossa população, daquela pessoa mais carente, daquela pessoa que mais precisa. Maravilha, falamos então com a Débora Cornélio, que é diretora de ação social do nosso município. Nosso muito obrigado mais uma vez pela participação, Débora. E a você que acompanhou pelo Facebook, também o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo. Também obrigado a você que acompanhou pelos 570 AM da Clube. E até a próxima.